Então é o seguinte, vou te falar assim dos primeiros passos no inglês. Isso daqui ajuda você a organizar a sua mente, porque muita gente fica confuso sobre o que aprender primeiro. Se você já está aprendendo inglês há algum tempo, está no intermediário aí também, vai te ajudar a organizar algumas coisas aí, de repente tirar algumas dúvidas. Alright? Então, primeira coisa, quando você vai aprender inglês, a gente pode dividir o conteúdo de inglês em duas vertentes. Uma são expressões funcionais, expressões que você usa em determinadas situações. Então são frases prontas, é daquele jeito e pronto. Não adianta você ficar pensando muito, né, o porquê daquilo, tá? Você pode até ter curiosidade, muitas vezes eu explico também o porquê, de onde vem e tal. É sempre que tem algum motivo envolvido, ajuda você a lembrar também, né? Fazer alguma conexão, então é legal pela conexão por fazer você lembrar. Mas basicamente tem várias frases, várias expressões que você vai usar daquele jeito, ela tem uma equivalência a alguma coisa que a gente fala, né? E é daquele jeito e pronto. Não adianta você ficar muito querendo. Vou dar um exemplo aqui do que eu tô falando. Você começa a aprender. Thank you. Obrigado. Para falar de nada, existem várias formas. Uma delas é you're welcome. O que é a primeira coisa que o aluno pergunta? Ah, mas you're welcome não é você seja bem-vindo? É, também. Só que você tem que entender que certas frases são usadas para determinadas funções e nem sempre tem muito a ver a tradução literal. Então você precisa ter isso na sua cabeça que você vai aprender frases que não fazem muito sentido, mas é aquilo que as pessoas falam no dia a dia. Pronto, tá? Então você faz uma equivalência. Então, existe uma equivalência entre você falar de nada, né? A resposta a um agradecimento, é isso que a gente fala em português, né? Uma das coisas que a gente fala em português. E aí você tem o equivalente. O que você responde quando alguém fala thank you? Uma das coisas é you're welcome. Tem outras como no problem e por aí vai, tá? Então tem essa parte que você vai aprendendo. E agora tem a segunda parte, que é você entender a estrutura para você poder transmitir as suas ideias seguindo as regras do inglês. Para que uma pessoa, um falante nativo de inglês, entenda o que você está tentando explicar. Então, para isso, você tem que entender a estrutura, entender a lógica que está por trás do inglês. Qual que é a lógica para falar o idioma deles? A nossa é uma. Você tem que aprender quais são as diferenças, né? Quando a gente quer transmitir uma determinada ideia, a gente faz uma certa construção, a gente coloca as palavras numa ordem, tem algumas palavras que tem uma função ali e tal. Então, enfim, quando você vai fazer isso em inglês, não basta simplesmente você pensar na frase em português e ir traduzindo as palavras. Não vai funcionar. Você precisa entender como as ideias se estruturam. Então aí é uma segunda vertente. Essa segunda vertente, nessa segunda parte, é o que te dá o poder da fluência com o tempo, porque você começa a entender como as coisas funcionam, como eles pensam, e aí você vai aprendendo a pensar daquele jeito quando você for falar inglês, fazer aquela construção, né, para transmitir as suas ideias. E aí você começa a ser capaz de falar qualquer coisa que você pense e não só aquelas frases prontas que você aprendeu, tá? Então vai sempre ter essas duas coisas andam juntas. Então você vai aprender frases prontas, que é melhor aprender daquele jeito mesmo, sem ficar se preocupando muito, né, o porquê daquilo. Agora tem outras coisas que têm uma lógica. Então você entender a lógica faz você aprender mais coisas mais rápido. Beleza? Então são esses dois pontos aí para quem, não só para quem está começando, né? Quem não tinha parado para pensar nisso, né? Que existem essas é uma coisa de mão dupla, né? São duas coisas que você desenvolve ao mesmo tempo, ok? Então, bom, expressões para situações é bem pontual, é bem direto, tá? Para você agradecer, você fala isso, isso, isso. Para você fazer um convite, você vai falar isso, isso. E por aí vai, né? Então, é uma coisa mais... Você vai aprendendo pontualmente essas expressões. Agora, a estrutura para você transmitir a ideia, aí é interessante que eu te explique para você entender a lógica, tá? Porque essa lógica geralmente é a diferença entre você falar português e inglês. Então, cada idioma, ele segue uma lógica própria, tem muita semelhança, tem muita diferença. Você precisa principalmente prestar atenção nas diferenças, porque é onde você vai errar. A gente erra o que é diferente, né? O que é parecido com o português, naturalmente você vai fazer isso, né? Você já faz isso.
que todo aluno que está aprendendo inglês faz? Ele copia o que ele fala em português e transforma para o inglês, troca as palavras. Então, quando realmente coincide, beleza, acertou. Agora, tem coisa que não coincide, né? Tem palavra a mais em algumas situações, a menos em outras. Então, você precisa aprender essa jogada aí, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar para vocês, inclusive vai ter a ver com essa questão dos auxiliares aí, tá? Uma grande diferença do inglês para o português é que, em português, na maioria das frases, a gente conjuga os verbos. Ou seja, a gente coloca terminações num verbo para indicar os tempos e modos. Em inglês, no geral, eles não fazem isso. Eles colocam uma palavra para indicar os tempos e modos, né? Então, você vai ter uma palavra, uma única palavra, que já indica o tempo presente, por exemplo. Que em português você teria que conjugar verbo por verbo, né? Tem regras de conjugação, né? Tem alguns padrões que se repetem, mas tem um monte de verbo irregular, enfim. Então, em português, você vai meio que aprendendo assim. Ou você estuda conjugação, ou vai aprendendo, né? Para um estrangeiro, vai aprendendo ouvindo e falando ali, repetindo, errando. Enfim, é bem loucura, né? Para quem é estrangeiro, da língua inglesa, por exemplo, para aprender português. Vai por rumo, porque se for tentar estudar aquilo, é uma loucura, né? Nem o brasileiro sabe direito todas as conjugações. Enfim, então, isso é um ponto importante, é uma grande diferença. Geralmente o aluno erra isso na hora que ele vai fazer uma pergunta. Por quê? Como ele está acostumado a conjugar o verbo, ele só vai lembrar do tempo da frase quando chegar o verbo. E em inglês isso vem antes. Então, para eu fazer essa pergunta, você viaja muito? Eu tenho que fazer assim, ó. Do you travel a lot? Então, lembra que eu falei que às vezes tem palavras a mais ou a menos? Aqui é uma situação que eles têm uma palavra a mais. Então, isso aqui, ó, eles colocam antes da pessoa para indicar que você está fazendo uma pergunta no presente. Então, ao invés de fazer assim, ó, em português a gente faz eu viajo, ele viaja, nós viajamos. Tá vendo? Então, para nós indicarmos o tempo presente, a gente tem a terminação com o, com a, com amos e por aí vai, né? Dependendo do verbo, é totalmente diferente. Em inglês, ao invés de fazer isso, você usa essa palavra, tá? Basicamente com qualquer verbo. Pronto, você tem uma pergunta no presente, tá? Então, você vai fazer uma pergunta no presente, você vai treinar fazer do you e um verbo. Do you travel é viajar e a lot é muito, tá? Essa expressão desse jeito aqui, ó, a lot. Ah, por que tem o a? O aluno já pergunta isso, né? Cara, imagina que é uma coisa fechada, tá? É um bloco fechado. Então, esse bloco significa isso aqui, tá? A dificuldade que os alunos têm em inglês é o jeito que eles enxergam o inglês. O meu trabalho é fazer você enxergar de um jeito mais fácil, tá? De um jeito mais lógico. Então, por isso que é importante você prestar atenção nisso, tá vendo? Então, essa ideia, a gente traduz uma ideia. Então, essa ideia que em português é uma palavra, em inglês são duas, tá? Pronto. Claro que o aprendizado é um passo a passo. Então, cada dia você vai aprendendo uma outra coisa, uma coisinha diferente, né? Você vai vendo as diferenças que tem no idioma, tá? Então, beleza. É assim que você faz a pergunta, tá? Se eu quisesse perguntar, você gosta de pizza? Então, eu vou começar. Do you? Gostar é like e pizza é pizza. Do you like pizza? Tá vendo? Então, é só fazer. Do you like pizza? Então, principalmente para quem está começando, você tem que seguir padrões. Você aprende por que é daquele jeito, qual que é a lógica e treina o padrão. Porque a gente não quer que você aprenda a explicar isso. Você não precisa lembrar dessa explicação. Mas é só para você entender e você treinar com tranquilidade, sem ficar se martelando aí, né? Encucado. Ah, por que tem esse do? Né? Se ninguém explica, o aluno fica encanado com aquilo, ele não progride porque ele fica pensando, ah, por que tem isso aqui? Mas por que isso está aqui e não está ali? Então, a explicação é para isso, é só para tirar esse peso da sua cabeça, né? Te dá paz de espírito, para você poder treinar tranquilo. Mas você vai falar inglês treinando, tá? Falando.
Então você fala, brinca de conversar. Do you travel a lot? Do you like pizza? Do you... Aí você pensa num verbo, né? Você deve ter aprendido, vai aprender outros. Você quer café? Querer é want. Do you want coffee? Né? Isso aqui repete, tá vendo? É um padrão que se repete. Você tem dinheiro? Do you have money? Tá vendo? Então, eita, tem hora que a minha canetinha dá uma bugada aqui. É que ela tem um botãozinho aqui, de vez em quando eu aperto ele sem querer. Aí fica assim, mas resolvido. Entendeu? Então é isso, tá? Então você vai aprender a estrutura, então você tem que aprender por que é nessa ordem, por que essa palavra tá aqui, não tá ali, qual que é a função dela, beleza. Entendeu? Tranquilo. Agora treina, porque não adianta você entender. Se você não treinar, você vai esquecer, né? Falar o idioma é você treinar, você pensar na ideia e transmitir ela usando a lógica do inglês. Agora, olha só. Você viajou ontem? Viajou é passado. Então, agora, ao invés de colocar do, eu coloco did. Em português, a gente tem que mudar aqui, né? Você viajou? Eu viajei. Eles viajaram. Nós viajamos. Tá vendo? Os finais vão mudando agora com finais que indicam o passado. Em inglês, você troca o do pelo did. Pronto. Você colocou a pergunta no passado, tá? Então, did you travel yesterday? Você viajou ontem? Então, é isso, tá vendo? Se fosse você gostou do bolo, did you gostar é like, tá vendo? Que o like fica igual, aqui, aqui, ó. Né? Eu não fiz com like aqui também? O verbo não muda, você muda só aqui, ó. Você indica o tempo aqui, no começo da pergunta, tá? Então, did you like the cake? Você gostou do bolo, né? Você comprou comida? Did you comprar é buy? Comida é food. Tá vendo? Então, o que acontece? Uma frase simples dessa, o aluno erra muito porque ele pula isso aqui. Tá? Então, você precisa treinar a pensar numa frase no passado e já começar. Did you, did you, did you é passado. Você tem que fazer exemplos, tá? Repete, vê exemplos, vai repetindo, vai formando as suas ideias, né? Pega uma frase base e muda alguma palavra. Did you like the cake? Did you like, sei lá, the game? Você gostou do jogo? Então você brinca de trocando palavras, mantendo uma parte da frase que é a parte comum, a parte que vai se repetir mesmo, entendeu? Cara, é muito simples, é que leva tempo, tem que ter uma organização, né, um passo a passo e leva algum tempo para você ir treinando. Mas, cara, você pode conseguir começar a falar inglês muito rápido. Se você já está com algum conhecimento, você pode usar isso para expandir muito rápido, tá? Basta você seguir esse passo a passo. E agora, se fosse, você vai viajar amanhã? A gente fala assim, não é? Eu poderia falar também, no lugar disso aqui, eu poderia falar viajará, que é o futuro do verbo viajar. Só que no dia a dia, é comum a gente fazer o futuro usando este auxiliar. Então, olha só, isso daqui indica o futuro. Igual você usou aí, Gabriel, você usou foi viajar, esse foi que você colocou é como se fosse o auxiliar, o indicador de passado. Você usou essa palavra para indicar o passado, ao invés de colocar o verbo viajar no passado. Então, no lugar de colocar isso, você coloca o did. Ele já serve para isso, exatamente para isso. Aqui agora, o vai serve para indicar futuro. Então, como é que você indica futuro em inglês? Tem uma outra palavra, que é will. Então, will you, eu estou perguntando alguma coisa no futuro. Travel tomorrow. Você vai viajar amanhã? Então, é como se esse vai fosse o will. Não é que seja, tá?
Mas esse vai aqui está indicando o nosso futuro, né? Eu poderia indicar, como eu falei aqui, ó, viajará. Isso aqui também indica o nosso futuro. Em inglês, isso aqui indica o futuro deles. Beleza? Entendido de onde vêm as coisas, você treina agora. Will you travel tomorrow? Você vai viajar amanhã? Você vai estudar? Will you study? Você vai estudar agora? Will you study now? Você vai me ajudar? Will you help me? E por aí vai. Você viajaria sozinho? Então, viajaria. Toda vez que tem um verbo que termina em ria, viajaria, comeria, beberia, faria. Isso é um tempo verbal que em português é chamado de futuro do pretérito. Você lembrava do futuro do pretérito? Pois é. Então, é essa forma que termina em ria. Falaria, gostaria, beberia. É muito comum a gente falar gostaria para ser educado, né? Você gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Né? Você me ajudaria, né? Então é muito comum para fazer frase ou condicional ou pedir alguma coisa assim de forma educada. Em inglês, a palavra que eles usam para fazer isso é would. Então, isso aqui equivale à nossa terminação ria que a gente coloca nos verbos. É que a gente sempre gruda, na maioria das vezes, né? A gente gruda o indicador de tempo no verbo. Em inglês, na maioria das vezes, eles deixam o indicador separado, coloca antes do verbo, tá? No caso aqui, no começo da frase, né? Antes da pessoa aqui, ó. Entendeu? Então você ter essa sacada aí da construção, da lógica que eles usam, cara, te ajuda a entender como as coisas funcionam para você poder treinar com tranquilidade, sem ficar enroscando com essas dúvidas simples de resolver, né? Ok? Beleza. Então aqui, ó, você viajaria sozinho? Would you travel alone? Você gostaria de um café? Então, would you like some coffee? Né? Você teria dinheiro? Would you have money? Você teria dinheiro? Would you have money to lend me? Para me emprestar? Ok. Legal. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Só vou usar esse espacinho só para resumir aqui. Então, ó, do, presente, did, passado, will, futuro, would. Em inglês eles chamam de condicional, tá? Lembra que é uria. Você não precisa saber o nome dos tempos verbais, você não vai usar para nada isso, né? A não ser que você vá dar aula, mas aí se você vai dar aula, você vai ter que estudar muito mais a fundo. Então, se você só vai falar inglês, é uria, tá? Would é uria. Beleza, tá vendo? E aí você coloca um verbo aqui, tá? Se você quer falar, se você quer perguntar se a pessoa gosta, do you like? Você quer perguntar se ela gostou? Did you like? Você quer perguntar se ela gostaria? Would you like? Você quer perguntar se ela vai gostar? Will you like? Difícil saber, né? Se a pessoa vai gostar, sei lá. Mas esse é o esqueminha, ok? Então, como é que você perguntaria? Você gosta de chocolate? E aí? Então vai ser do you like chocolate? Tá vendo? Do you like chocolate? Fácil, né? Você tem irmãos? Vai ser do you have siblings? Vou fazer algumas aqui com presente, porque aí eu vou dar mais alguns detalhes aqui para você formar suas frases, tá? Então, siblings é irmãos de forma geral, tá? Irmão e irmã incluído aí. Do you have siblings? Você precisa de ajuda? E aí? Do you need help? Aí eu vou aproveitar e falar o seguinte para vocês. Precisa de. Tá vendo? Isso aqui é need. Esse de já está embutido aqui, tá? Então, por isso que
você tem que aprender nesse passo a passo, principalmente no começo, para você ver, porque tem muitas palavras que vão aparecer em português que não tem em inglês. Ela já está embutida em outra ou não existe, enfim. Então, o precisa de já é need. Você não precisa colocar nenhuma outra palavra aqui, tá vendo? Do you need help? Aí você precisa treinar. Do you need money? Você precisa de dinheiro? Vai ficando automático, você vai assimilando que não tem nada ali no meio. Tem em português, mas em inglês não tem nada. Né? Do you need help? Do you need money? Do you need, sei lá, do you need me? Você precisa de mim? Tá vendo? Então vai ser só a palavra. André, pode, André, não tem problema. Tá, você entendendo a ideia, né? Iria gostar ou gostaria, tanto faz, tá? O jeito que você vai traduzir, desde que a ideia seja a mesma, aí é com você, não tem nenhum problema, tá? Entenda que a tradução é da ideia, não da palavra em si. Porque tem muitas palavras que a gente pode usar, palavras diferentes, para transmitir a mesma ideia. Frases diferentes para transmitir a mesma ideia. Entendeu? Então não tem que se preocupar muito com a palavra em si, é com a ideia. Você gosta de viajar? Agora aqui tem um negócio legal. Do you like to travel? Olha como é que você tem que tomar cuidado, por isso que tem que explicar, no começo tem que ser muito bem explicado, porque senão o aluno começa a fazer uma mistureira e ele não aprende por isso, por pequenos detalhes que não foram bem explicados. Gostar de é like, tá? Aqui também, igual o need, que é precisar de, o like é gostar de, o de já está embutido. Aqui em português a gente precisa do de para fazer a conexão. Em inglês não, tá? É o like. Agora, em inglês, quando você coloca um segundo verbo na frase, ele está no infinitivo. É o nome do verbo viajar. Isso sempre vai ter esse to. Então, viajar, tá? A forma não conjugada do verbo. Isso é chamado de infinitivo. Viajar, comer, falar. Então, essa forma chama infinitivo. Em inglês, essa forma sempre tem o to. E normalmente você vai usar ela como segundo verbo, né? Não como primeiro. Você não fala, você viajar muito? Né? Isso é índio falando. Não, você não vai usar infinitivo como primeiro verbo, né? Não faz sentido. Então, normalmente ele aparece como segundo verbo, tá? Você gosta de viajar, né? É essa ação não conjugada, né? Ela está na forma neutra, digamos assim. E isso é feito em inglês com o to, entendeu? Então, é importante você visualizar as coisas, os elementos da frase assim, beleza? Entendido isso, aí você treina para não precisar lembrar disso, né? Então você treina. Do you like to travel? Você faz com outros verbos. Você gosta de estudar? Do you like to study? Você gosta de comer? Do you like to eat? Então você vai falar do you like to e o outro verbo. Você gosta de, sei lá, de beber? Do you like to drink? E por aí vai, tá? Então você vai aprendendo assim os elementos e treinando e vai construindo as ideias. Então essa é a parte que eu falei para vocês de construção das ideias, né? Porque existe uma lógica, existe um padrão que se repete em milhares de frases, então você não precisa ficar aprendendo frase por frase, né? Onde tem uma regra, um padrão, aí você aprende a regra ou o padrão e sai usando, né? Aonde tem situações que compensa mais você aprender a frase pronta, né? Porque é bem específica naquela situação, é aquela ideia e pronto. Então, sempre a gente vai trabalhando assim. Você quer sair hoje à noite? Do you want to go out tonight? Tá vendo, ó? Você, no presente, estou perguntando, você quer? Começa com do you want. Sair é go out, mas aí tem o to porque é o segundo verbo, tá vendo? Esse verbo é um verbo formado por duas palavras. Go out é sair. Hoje à noite é tonight, certo? Igual today é hoje, de dia. E tonight é hoje, de noite. Ok? Então, tá vendo, ó? As ideias de uma língua para outra
elas variam o número de palavras. Então, às vezes você tem uma palavra em português que representa uma ideia, mas essa ideia em inglês você vai representar com 2 palavras, com 3. E o contrário acontece. Às vezes em português a gente representa uma ideia com 2, 3 palavras, e em inglês vai ser uma só, tá? Igual, gostar de é uma ideia, e aí em inglês é só like, tá vendo? Igual, hoje à noite, em português são 3 palavras, em inglês é uma só, é tonight. Então, é importante você entender essa questão da tradução das ideias e não literalmente das palavras. Você quer pedir uma pizza? Aí você pode perguntar, do you wanna? Aí vai vir um verbo. Então, né? Porque geralmente quando você tiver um verbo depois, né, um segundo verbo, você pode falar do you wanna, porque o wanna você já está falando want to, e aí você completa a frase. Né? Do you wanna order a pizza? Né? Então, order é pedir, tá? Fazer um pedido, pode ser de comida, pode ser de um produto online, né? Você pede lá alguma coisa no Mercado Livre, numa loja, então é to order. E uma pizza, a pizza, tá? Esse a significa um ou uma. Legal? Mas aí na hora de falar, você pode falar, do you wanna order a pizza? Aqui eu estou explicando primeiro a estrutura, depois vem a parte da fala, porque esse aqui foi um exemplo, né? Want to, as pessoas vão falar wanna. Do you, quando as pessoas falam rápido, você pode ouvir elas falando do. Do you wanna order a pizza? Tá vendo? Então você vai ouvir do you wanna, ok? Então, cara, é muito legal, é fácil, leva um certo tempo, claro, né? Você precisa ir aprendendo esse passo a passo, mas basicamente é assim que você começa, tá? Então, não começa tentando aprender tudo de uma vez, você tem que aprender as bases, porque essas bases vão fazer você aprender cada vez mais rápido. Se você fica aprendendo de forma aleatória, você não vê muito progresso, tá? Bom, e aí, quer aprender mais? Quer continuar aprendendo aí todos esses detalhes, esse passo a passo, os padrões, os modelos, treinar? Bom, é o seguinte, a gente tem um curso aqui do Manual do Inglês, que exatamente eu faço esse passo a passo, tá? Então, se você quiser ir mais a fundo, desenvolver o seu inglês, se você está começando do zero, ou se você já é intermediário, mas ainda está patinando, esse curso é ideal para você, tá? Porque ele vai do zero até alguns assuntos avançados, né? Tem mais de 230 aulas lá, então tem muito conteúdo, incluindo inglês para viagens, inglês para trabalho, né? Então a gente foca também, tem módulos que falam desses assuntos. Então, isso aqui tirei um printzinho lá para vocês verem lá dentro do curso. Esse aqui, inclusive, essa aula é uma aula que eu explico estratégias de aprendizado, organização do tempo, como organizar os estudos. É um módulo bem legal também. E aí depois começa o conteúdo de inglês mesmo. E aí, ó, pauleira. Ó, esse é o conteúdo do Manual do Inglês. Só que é o seguinte, eu vou acrescentar mais coisa aqui para vocês hoje, tá? Então, se você queria aprender inglês, você quer aprender inglês, fazendo o Manual do Inglês, eu vou rechear esse curso com mais coisas, tá? Então, vou acrescentar aqui o curso Spoken English, que é onde eu ensino o inglês falado. O inglês falado que eu digo assim, como eles juntam as palavras na hora de falar. Igual eu dei o exemplo ali do you, eles não falam do. Want to, eles não falam wanna. Tem mais um monte de coisa que eles falam, tá? Por exemplo, I'ma. I'ma é I am going to. Então, cara, tem blocos inteiros de palavras que eles juntam numa única palavra. E se você não sabe isso, cara, você não vai entender eles falando no dia a dia, né? Aí o cara viaja, sabe tudo de inglês. Viaja, não entende nada. Por quê? Não aprendeu a juntar as palavras. Então, o Spoken English faz isso, tá? Também, ó, conteúdo bem detalhado. Aqui, ó, um print de uma aula. E o mais legal desse curso é que a gente colocou trechos de vídeos, um monte de trechos de vídeos, mostrando na prática como isso acontece, né? O cara falando lá e as junções, igual aqui, ó. Você tá vendo aí, né? Ó. O told her, o cara fala told her, né? Isso foi explicado numa aula, depois tem essa aula prática que você vai vendo, ó. Take her, eles falam take her.
Então tem toda, inclusive tem uma lógica por trás disso aqui também. Eu sou o cara da lógica, tá? Eu gosto de explicar como as coisas funcionam. Então, nessa parte de junção das palavras também existem padrões, tudo tem um padrão. Pelo menos a maioria das coisas, né? Então tem vários trechos para explicar isso aí. Cara, para ficar completo, eu vou acrescentar mais um curso nesse pacote. Eu vou fazer um pacotão aqui para vocês, tá? Para realmente valer a pena você sair daqui com o pacote completo. Vou acrescentar o curso A Lógica dos Phrasal Verbs, para você multiplicar o seu vocabulário aí em pelo menos 11 vezes. Esse curso é o seguinte: phrasal verbs são aqueles verbos que têm duas palavras. Apareceu um exemplo ali, go out, que é sair. Porque você já deve ter aprendido que go é ir. Agora, go out é sair. Isso também tem uma lógica, tá? Muita gente ou nem aprende ou aprende assim, um por um. Vai aprendendo conforme aparece, né? Como se fosse um vocabulário. Tá, não tem nenhum mal nisso, só que isso é muito limitado, né? Você vai ver combinações assim muito estranhas, das mais inusitadas e que seguem uma lógica. Tem um padrão isso daí para você entender. Então, na hora que você começa a entender esse padrão, cara, você consegue entender com muita precisão o que eles falam e você vai conseguir explicar as coisas também com muita precisão, né? Ó, conteúdo, né? Só para vocês terem uma base aí, ó. Uma aula. Aqui também você vai ver trechos de vídeos. A gente fez várias aulas de listening com esses trechos para mostrar o uso prático, né, dos phrasal verbs ali em situações reais. Bom, é o seguinte, para quem são esses cursos? São cursos para quem realmente está comprometido em aprender e entender o inglês. Para quem não é esses cursos não são cursos para quem está esperando resultados milagrosos sem fazer nada, né? Aprender inglês dormindo, esse tipo de coisa. Cara, é um curso para você sentar com tranquilidade, pegar o seu caderno, baixar a apostila, estudar, assistir as aulas, praticar. Então, um curso completo, bem detalhado, para você aprender e curtir esse aprendizado. Bom, qual que é o preço normal desses cursos? Se você fosse comprar separado, eu vou fazer um pacotão aqui, calma aí. O Spoken English sai em 1.500, tá? O pessoal que compra aí numa página nossa, paga 1.500. A Lógica dos Phrasal Verbs, 1.500. E o Manual do Inglês, 3.000. Então, se você fosse comprar os 3 treinamentos, daria um total hoje de R$ 6.000. Porém, eu não vou cobrar esse valor de vocês. Mesmo esse valor não sairia caro se você fosse comparar, por exemplo, com um curso tradicional. Numa escola, para você ver um conteúdo equivalente, e nem seria detalhado assim, né? Em inglês geral. Mas levaria uns 4 anos pagando aí uns R$ 400 por mês. Cara, só nisso já daria 19.200. E eu não estou contando material, deslocamento até a escola, enfim. E você só ia poder assistir a aula uma vez, né? A escola não ia repetir a aula para você quantas vezes você quisesse. E no curso online você tem essa possibilidade. Bom, de qualquer maneira, a gente não vai cobrar esses 6.000 pelos 3 treinamentos, porque eu quero fazer um pacotão bem bacana para você não ter desculpa que não está aprendendo inglês, que está com dificuldade. Então, olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que vale para você poder viajar e entender um nativo? Né? Porque muita gente aprende inglês, mas o dia que viaja não entende uma palavra do que os caras estão falando. Ou quanto que vale para você poder entender filmes, séries, músicas que você gosta? Ou ainda, quanto que vale para você poder ganhar mais no seu trabalho porque você está com o inglês mais avançado? Quanto que esse conhecimento poderia agregar na sua vida? Olha, eu tenho certeza que muito mais do que o valor que eu vou te mostrar agora. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de 6.000 pelos 3 cursos, a gente vai fazer um desconto. Eu vou te dar um desconto de 83% nesse pacote para quem está assistindo, para quem ficou até o final. Então, de R$ 6.000 vai sair por R$ 997, tá? Um pagamento único e você vai ter acesso aos 3 cursos por 2 anos. Cara, ninguém faz isso. Então, aproveita essa oportunidade. E tem mais.
você pode parcelar isso em até 12 vezes de R$ 99,50. Você vai pagar pouco mais de R$ 99 por mês para ter acesso a todo esse conteúdo e todos os benefícios de você ter um inglês mais avançado. E tem mais, tem garantia. Garantia incondicional de 7 dias. Você pode fazer sua inscrição agora, começa a estudar, você já vai ter acesso hoje mesmo. Você tem 7 dias aí para ir usando os cursos, tá? Pode ver todos os cursos. Cara, se você achar que não quer fazer, é só você pedir o reembolso, tá? Tranquilo. Você tem essa oportunidade, num curso online você tem essa oportunidade ainda, tá? A gente dá essa garantia, que você não teria numa escola, né? Você fez a matrícula lá, no mínimo você perdeu a matrícula, que você não perde nada, ok? Então, ó, aproveita essa oportunidade. Eu vou deixar o link aí de inscrição na descrição do vídeo. Tem aqui esse QR Code também, que dá acesso à página de inscrição. Só apontar a câmera do celular aí, beleza? Preencha lá seus dados, e-mail, vê a melhor forma de pagamento e conclui lá para você já receber o seu acesso e já começar a estudar hoje mesmo, beleza? Ó, tem um outro link aí na descrição do vídeo que é do nosso atendimento pelo WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade aí, você pode falar ali no WhatsApp com o Felipe, ele te ajuda lá, te dá alguma orientação que você precisar, beleza? Cara, então é isso. Aproveita aí porque uma oportunidade dessa não aparece toda hora. Alright? Bom, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Aproveitem, revisem a aula e principalmente espero ver vocês lá no curso Turbinando o seu inglês.